Bom, agora continuamos a falar de grávidas e agora mais especificamente falamos da alimentação. O que é uma boa alimentação para uma futura mamã? Tenho a impressão, Sónia, que é exatamente o contrário daquilo que os pais querem comer. Ou seja, aquilo que os pais querem comer é aquilo que as mães não o devem fazer. Ou então, pelo menos, não devem fazer a mesma quantidade que os pais vão ingerindo. Nós recebemos um e-mail com essa questão. Vamos começar a lê-lo para depois falarmos com o Miguel. Olá, Miguel. Sobre os cuidados a ter com a alimentação. Mais um balão. Caros amigos da Praça da Alegria, estou radiosa com a fase que atravesso atualmente, estou grávida, parabéns, e quero fazer tudo para que o meu bebê possa desenvolver-se com saúde. Por isso tenho algumas dúvidas sobre o que posso ou não posso comer durante esta fase. Sei que não preciso de comer por dois, não? Mas às vezes é difícil perceber o que fazer com tantas pessoas a darem-me conselhos sobre o que deve ser a minha alimentação. É verdade que se tem que ter muito cuidado com o marisco, com as carnes mal passadas, com as saladas. Obrigado pela vossa ajuda. Juliana Martins. Obrigado nós, Juliana, por nos enviar este e-mail. Miguel Rego, nutricionista. Estas questões são pertinentes? Estas questões são extremamente frequentes, não é? Bom dia a todas. Isto hoje é um programa fantástico. Há aqui muita energia positiva, não é? E é muito bom estar na vossa companhia. Muito bem, hoje vamos falar um bocadinho sobre alguns conceitos muito simples. Eu queria centrar-me em dois conceitos. Alimentos OK e alimentos QO. Coisas que nós podemos fazer... e com segurança fazermos uma alimentação mais equilibrada e depois ter alguns cuidados relativamente a alguns alimentos. E a Juliana falou aqui de uma coisa muito importante, da questão da higiene e da segurança alimentar associada a alguns alimentos, como por exemplo as carnes mal passadas, o marisco, salada, os ovos não cozidos. Vamos ver já mais coisas mais à frente. Mas alimentação da grávida, OK. E OK para quê? OK para que ela se sinta bem, OK para que ela se sinta que está a fazer tudo o que é preciso para que se sinta saudável, para que a criança cresça e se desenvolva saudavelmente. Nada de coisas muito esquisitas. Nós temos é que prestar atenção àquilo que são as necessidades nutricionais nesta altura. E se repararem, à medida que a vossa criança vai crescendo, também há outras questões em vós que também vão crescendo. Vocês têm a placenta, têm mais sangue a circular e precisam de uma coisa muito importante, ferro. Não é? E se precisam de ferro, têm que ir buscar... ferro. Exatamente. Já vimos a semana passada alguns, trazemos aqui novamente a questão de fazermos uma alimentação rica em alimentos com ferro, como por exemplo as carnes vermelhas. Semana passada até pegamos no fígado, não é? Um fígadozinho de cebolada, não é? Lembro-me perfeitamente de terem perguntado. Ferro também está presente em alimentos de origem vegetal, como aqueles que vêm a seguir, que também são ricos em fibras, como por exemplo as leguminosas. Estas leguminosas são muito importantes porque, com o seu conteúdo em fibras, também vão ajudar a grávida a ter um trânsito intestinal mais regular. Nesta fase em que... as vísceras também estão comprimidas. Estão mais comprimidas e, em termos hormonais, também vai acontecendo que vão ficando cada vez mais relaxadas na preparação para que a criança possa vir ao mundo. O corpo transforma-se. Exatamente, o corpo vai se transformando. Muitas vezes o que se nota é que o trânsito intestinal vai tornando-se mais lento, mais progressivo. O intestino deixa de ter tanta força para se contrair e é muito importante haver um bom consumo de água diariamente e é muito importante haver um bom consumo de fibras. As leguminosas têm isto tudo. Os cereais integrais, o pão mais escuro, são outras opções também muito interessantes. Que outros alimentos é que nós devemos ter? Devemos ter cor, alegria, não é? Cor, vitaminas. E há 3 vitaminas aqui muito importantes. Temos a vitamina C, temos o ácido fólico, que é muito importante, se calhar, até antes de engravidar, porque o ácido fólico é fundamental, Jorge, para que a criança, quando se desenvolve no útero da mãe, o seu tubo neural, que vai dar origem ao seu sistema nervoso central, possa desenvolver-se de uma forma perfeitamente completa e adequada. E a própria vitamina A. Onde é que isto existe? Fruta, legumes coloridos, e é muito importante tê-los em sopas, por exemplo. Vamos já falar das saladas. Sim. Podemos comê-las, mas temos de ter alguns cuidados com elas. Estamos na época em que as pessoas consomem mais sopa. Mais sopa, é mais quentinho, não é? É mais agradável. Estão todos confeccionados, não Exatamente. Estão comidos crus. Isso é um aspecto muito importante. Por isso, mais fruta, mais legumes, acompanhar as refeições com legumes cozidos, comer sopa antes das refeições, isso é muito importante. E é importante porquê? Porque nós precisamos ter refeições menos volumosas, precisamos ter refeições com uma digestibilidade maior. Menos volumosas não é sinónimo de menos ricas. E claro é essa a transformação que devemos, não é? Esta questão é muito importante porque surgem muitas vezes os enjoos, surgem muitas vezes a chamada azia, o refluxo gastroesofágico.
Isto está animado. Está animado. Está animado. Hoje é só festa. Muito bem. Sim. Próxima questão. Muitas vezes as necessidades vitamínicas estão aumentadas. Em algumas grávidas pode não haver um equilíbrio nutricional que esteja garantido pela sua alimentação diária. E existem certas formulações, diversas formulações específicas para este tipo de grávidas e por vezes pode ser um passo interessante. É uma questão de avaliarem isto junto a um profissional de saúde, do médico de família, do próprio nutricionista, se estiver disponível no vosso centro de saúde, conversarem com ele. Sim, E fazerem não? também falarem um pouco com o vosso profissional de saúde sobre a adequação da utilização de um suplemento vitamínico. Pode ser positivo. Aliás, esta questão do suplemento vitamínico até se coloca mais na fase da amamentação, porque nesta fase até ao parto nós temos mais necessidades de ferro, nós temos mais necessidades de ácido fólico. A partir do parto para a frente vamos ter necessidades de todas as outras vitaminas que não estas, ok? Sim. Porque vamos produzir leite, vamos ter muitas necessidades do ponto de vista nutritivo, então nessa altura talvez até seja E a mulher foi interessante sujeita a um esforço suplementar. Não Exatamente. é? Muito bem. Então estas são algumas destas regras. Vamos ver a situação seguinte. Vamos passar aos alimentos QO. Ok. Sem criar aqui grandes mitos, sem estar a querer criar grandes confusões à volta da alimentação da Comecem a grávida. esconder os chocolates, meninas. Há lugar para tudo. Há lugar para tudo, não é? Há lugar para tudo. Nós temos aqui algumas questões e o mais importante é centrarem sobre a questão da higienossanidade, ou seja, da segurança alimentar, no sentido de evitarmos toxi-infecções alimentares, porque não interessa nada ter que andar a fazer antibioterapia, antibióticos nesta fase, não é de todo aconselhável, desejável. Então, existem alguns alimentos que estão mais sujeitos a este tipo de situações, como por exemplo as carnes picadas. Quando nós picamos carne, aumentamos a superfície de exposição às bactérias e a probabilidade de podermos ter um evento adverso pode ser maior. O marisco, também, os ovos, se os ovos não forem bem confeccionados, não estamos a falar no ovo cozido. O ovo cozido é seguro, certo? Estamos a falar naquelas gemadas, naquele tipo de preparações com ovos, até muitas vezes na área da pastelaria com ovos crus, que é preciso evitar. A mesma coisa se passa, por exemplo, com o leite não pasteurizado. Não há idas ao japonês. É melhor prevenir, exatamente, japonês. é melhor prevenir. Sim. O leite e o queijo não pasteurizado, como por exemplo o camembert, o brie, o roquefort, que são queijos que normalmente podem ter uma probabilidade maior de veicular algumas bactérias. Por isso, ter algum cuidado. Comem depois, não fiquem assim. Exatamente, fazem uma pequena pausa e depois tudo é admissível, não é? Isto é só sermos um bocadinho conservadores e mantermos algum cuidado em relação a alguns alimentos. Estes são alguns dos alimentos, por exemplo, um aspecto muito importante que tem a ver com a contaminação por mercúrio. É óbvio que é muito importante comer peixe. É muito importante comer tantas vezes peixe como carne. Mas os peixes de águas profundas, os peixes mais de dimensões maiores... Vamos ver os peixes. Ponham para trás. O belo peixe-espada, a cavala, o tubarão, quem ainda não comeu tubarão, por exemplo, nos Açores é mais frequente, é bem bom. O cação, são peixes que têm um teor de mercúrio maior. E este mercúrio pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento da criança. Por isso, então evitar alguns destes alimentos, por exemplo, o atum, o próprio salmão, a sardinha, têm teores mais baixos. E é perfeitamente seguro consumir cerca de 300 gramas de peixe por semana. O que quer dizer que vai dar 2, 3 refeições, não é? Se fizermos uma porçãozinha mais ou menos de 100 gramas, não é? Por cada refeição, não é? Muito bem. Um outro aspecto... Essa seria a saudável, não é? Essa seria a saudável, Essa seria a saudável. Exatamente. Vamos em frente. Portanto, seguinte. Eu já vi que a próxima também é importante. Isto é que deve ser 0, não é? A cervejinha, a saída à Nem noite... de vinho à refeição? É melhor ser conservador. Eu não sou muito, digamos, obstinado nisto, nem sou muito fundamentalista. Eu acho admissível que, eventualmente, uma porção muito pequenina de vinho até para acompanhar a refeição pudesse ser admissível, porque no contexto de uma refeição com mais comida, a absorção é muito mais baixa. Mas vamos ser conservadores, vamos dizer, ok, 0. A evidência mostra que é importante reduzir para a ausência completa de bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas, tolerância não. 0. Exatamente, porque isto também tem um efeito muito importante no desenvolvimento cognitivo da criança, posteriormente. Muito bem, estas são algumas das ideias. Há uma ideia muito importante também relativamente em relação ao café e ao chá. Dá para beber café ou não? Dá, sim, senhor. Existem alguns estudos que apontam o risco de, eventualmente, num consumo exagerado de café, haver o risco de parto prematuro. Mas isto não está ainda muito bem consolidado em termos de evidência científica. Contudo, também sabemos, por exemplo, quando almoçamos, e as grávidas então sentem isso muito, sentem uma sonolência pós-prandial, e um cafezinho, depois... Mas também sinto. Também sento, não é? E dá-lhes um extra de energia quando consumimos café.
não é? Sim. Duas chávenas de chá por dia, uma chávena de café por dia é perfeitamente admissível no seguimento de uma refeição, não traz qualquer problema e pode até ser positivo até para nos manter um pouco mais despertos, não é? Muito bem. Muito bem. Vamos ver mais... Vamos ver só mais uma questão que eu acho que é muito importante. Que são os cuidados que nós devemos ter. Nós falamos de alimentos, mas uma das questões mais importantes na segurança alimentar tem a ver com a higiene, tem a ver com a forma como nós preparamos os alimentos e os manipulamos. E vamos ver o slide seguinte. Uma das questões que nós devemos ter presente é que sempre que aquecemos alimentos, e a senhora enfermeira há pouco falou de uma coisa muito importante, que foi pais, mães, confeccionem as refeições e guardem em porções mais pequenas no congelador para as terem disponíveis depois. Quando vão reaquecer os alimentos, eles devem ser sempre reaquecidos acima dos 65 graus, que é para estarem seguros que toda aquela carga de bactérias foi eliminada. Então isso é um aspecto muito importante, aquecer sempre muito bem toda a comida, confeccioná-la de forma a que haja uma elevação da temperatura que permita que o prato depois seja uma refeição segura. O segundo aspecto, muito importante, tem a ver com isto, tem a ver com as nossas mãos. Não é? Lavar bem as mãos, lavar bem as superfícies, lavar bem os utensílios é um aspecto fundamental para reduzir o risco de toxinfecções alimentares. Aqui devem ser fundamentalistas. Isto aqui é muito importante, não é? Sempre que nós estamos a preparar um alimento cru e depois passamos para um alimento confeccionado, nós temos que lavar as mãos. E atenção, aquele belo do pano de cozinha não é uma coisa adequada a ter lá em casa. Tem a impressão que é um ninho de bactérias, não é? Perfeitamente, não é? Nós devemos usar papel daquele absorvente, não é? Lavar bem as mãos, lavar bem os utensílios é um passo fundamental para não haver azares lá em casa durante a fase de gravidez. Muito bem. Eu penso que não é um plano que se questiona um nutricionista, mas eu atrevo-me a colocá-lo, porque há muitas mulheres que são consumidoras de tabaco e que consideram que só a partir do momento em que sabem que estão grávidas é que deixam de fumar. A gravidez é uma fase importante para se tomarem decisões, não é? Será só durante o tempo de gravidez que a mulher deve deixar de fumar? Claro que não. Bom, por princípio, a mulher deveria deixar de fumar hoje, já, agora, imediatamente. Era uma excelente decisão para 2012, era deixar de fumar. De facto. Mas mesmo antes de se pensar em engravidar, não deve já entrar-se num período de abstinência? Eu acho que sim. Eu acho que não há nada de mais provado relativamente a um dos fatores de risco que provoca cancro do pulmão do que o consumo de tabaco. Isso é perfeitamente evidente. Não me venham cá com histórias que o meu avô viveu até aos 95 anos e fumava charuto todos os dias. Quer dizer, nós sabemos, e é uma evidência sólida dos últimos 50 anos, que o tabaco faz mal. Okay? Por isso, em princípio, não deveria ser um comportamento que deveríamos evitar. Mas se somos fumadores, esta é uma excelente oportunidade para começar a pensar realmente na nossa vida, pensarmos naquilo que nós queremos para nós e para os nossos filhos. Porque, reparem numa coisa, não é só a própria gestação que pode ser afetada pelo tabaco. Pode ser também depois o ambiente posterior, não é? Uma das coisas que acontece frequentemente às crianças, de pais fumadores, é terem infecções de ouvidos. Uma coisa muito frequente. Porquê? Porque há fumo, porque são fumadores passivos. Isso é um aspecto também muito importante. Estão a pensar em engravidar, estão grávidas, esta é uma altura de tomar uma decisão, e é uma decisão, se calhar não é só vossa, é da própria família, não haver fumo de tabaco lá em casa. Não é? Isso é um aspecto particularmente importante. Essa é uma decisão de vida, mas a própria decisão de engravidar tem também um aspecto fundamental. Aspectos, não é? Porque o tabaco também leva ao aumento de peso, não é? Se deixarem de fumar, pode haver um aumento de peso, na ordem dos 7, 10 quilos. Pois. E esse é um aspecto que deve ser sempre salvaguardado com uma correta gestão alimentar quando a pessoa decide deixar de fumar. Se estiver grávida, sempre está disfarçado. O aumento de peso, não é? E ora está. Mas há uma coisa muito importante, Jorge, que é... Este é um daqueles eventos que marca a vida de uma mulher. E é daqueles eventos, quando nós, por exemplo, falamos com senhoras que têm excesso de peso, nós verificamos que frequentemente foi o início do problema. As gravidezes sucessivas e o peso que não se conseguiu depois perder após o parto. Então isto é um aspecto muito importante. Gerir o peso corporal tem a ver com o quê? Tem a ver com isto. Podemos ver o slide seguinte que estamos a ver. Tem a ver com a expectativa de ganho de peso numa gravidez saudável. Nós temos duas senhoras, do lado esquerdo temos uma senhora com peso perfeitamente equilibrado, com um índice de massa corporal perfeitamente equilibrado, em que a expectativa de ganho de peso no final da gravidez pode andar entre os 12 e 16 quilos. Em média, é perfeitamente razoável. Mas se nós já partirmos para a gravidez numa situação de excesso de peso ou de obesidade, não é obrigatório que aconteça aquilo. Pode perfeitamente ser saudável um aumento de peso na ordem dos 5, 6 quilos. Por isso isto é muito importante. E estes 5, 6 quilos aumentam quando? Nem aumentam a mulher está subnutrida. Se aumentar só 5, 6 quilos. Não, senhor. Porque há também muita gente que depois é apontada... Só aumentaste 5, 6 quilos. Depende do peso que tem no início da gravidez, não é? Se já parte com uma situação de excesso de peso, deve ponderar sempre muito bem essa evolução. Claro. Reparem, as necessidades nutricionais de uma gravidez não são assim tão grandes.
são maiores quando a criança sai. No momento em que passamos a dar de mamar, as necessidades nutricionais aí realmente são muito maiores do que quando ele está cá dentro, ok? E reparem, este aumento de peso deve processar sempre no último trimestre, porque obviamente ele está mais crescido, não é? Já começa a ganhar, ocupa um volume muito maior. Quando o peso começa a subir muito rapidamente, logo no primeiro, segundo trimestre, calma, é preciso ver o que é que se está a passar. Será aquela questão dos desejos? Andamos aí à procura de alimentos de conforto? É preciso refletir um bocadinho sobre isso, não é? E como resistir aos desejos também. Não vá depois a criança aparecer com algum objeto em cima da cabeça que não era. Isso aconteceu uma vez com a minha mulher, na minha primeira criança, que foi sair de casa por volta das 11 para ir buscar uma bola de Berlim. 11 da noite. 11 da noite. Sim. As pastelarias que eu corri para conseguir encontrar. Tiveste sorte, meu amigo. É verdade. Eu acho. Só porque vamos cá, alguém pediu para bater em palmas. Nós estamos aqui, estamos a chorar. Estamos a chorar algumas das ocorrências das nossas gravidezes. Ora. Meu amigo, estás descansadinho a dormir, 3 da manhã, e alguém te toca, acorda-te. Apetecia-me bombocas. Bombocas. E a minha resposta foi: onde é que eu arranjo bombocas às 3 da manhã? É verdade. É verdade. Portanto, meu amigo, foi bem bom às 11 da noite uma bola de Berlim. Ainda foi. Só te garanto. Muito obrigado, Miguel. Foi um prazer. Pela presença aqui na Praça da Alegria. Muito obrigado. Miguel Rei.